Uningá, que o futuro é aqui. E estamos de volta aqui com a nossa série de entrevistas durante esse importante evento, que é o Simpósio Cultivo de Morangos, realizado aqui na cidade de Maringá. E agora eu tenho nada mais, nada menos que o coordenador estadual de fruticultura, Eduardo Augustinho dos Santos, que é um dos organizadores desse importante evento que trata a temática fruticultura aqui no Paraná. O Eduardo, seja muito bem-vindo à Obrigado, Kleber. a nossa entrevista ao Sim. nosso podcast. Sim. Eu fico contente, né? E é um simpósio que a gente vê uma realização, você conhece bem o trabalho da gente, é um trabalho feito de várias mãos, né? A gente tem pessoas que veio dando suporte desde a parte de gestão, de contato com os palestrantes, e você sabe que o evento não é feito por uma pessoa só. Nós tivemos palestrantes de várias partes do estado e do país que são de renomes, e que estão nesse evento, né? E além de um bom alcance nas redes sociais também, que também é um dos objetivos, o recurso que a gente tem acesso ao CREA via Associação de Engenheiros Agrônomos de Maringá, permite a gente ter uma qualidade de evento assim muito grande, para que a gente consiga atingir o profissional mais de perto, o produtor rural, né, os estudantes, né? Então essa estrutura que nós temos aqui na Uningá realmente nos permite fazer isso também, né? Então eu fico muito agradecido também, viu, Kleber? É um evento que, se não fosse, como você disse, os apoiadores, não teria como. Não teria como, porque é muito esforço para você realizar um evento desse porte, né? Nós perdemos, assim, para muito poucos organizações a nível que eu conheço ali, né? Nós estamos chegando, assim, no nível de qualidade de eventos, assim, excepcional, né? Faltam alguns detalhes para a gente chegar para um evento que a gente sonha ter, com uma qualidade em termos de publicação, escrita, né? Então nós já estamos chegando nesse patamar, nos eventos que a gente está organizando, mas nós conseguimos gravar tudo o que é feito no evento, então a pessoa em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo consegue acessar. Então isso é uma vitória que a gente considera, e através da pandemia, né, infelizmente, a pandemia trouxe algumas situações assim muito ruins para a gente, perda de parentes, um monte de coisa, mas a pandemia trouxe uma coisa positiva e foi essa parte de comunicação. E essa parte de comunicação nos traz a gente uma nova visibilidade do mundo dos negócios, que você tem muitas pessoas que vêm ao evento que são pessoas que querem fazer negócios e pensam na cultura como negócio. Nesse evento nós estamos com gente de Santa Catarina. O cara saiu de Santa Catarina com a esposa e veio para Maringá. Tá? Então a gente tem que pensar no nível de qualidade que nós estamos atingindo. Tem gente que veio de Mato Grosso do Sul e veio para o evento. Então a gente percebe assim que o alcance é realmente fantástico. Legal, e além do evento presencial, a gente tem esse evento online, como você Sim. disse, que ele vai ficar aí perpetuando nos canais, tanto aqui da instituição quanto do IDR Paraná também. Com certeza. E você percebe ali, você pegar um produtor, por exemplo, que pensa na atividade, ele já tem algumas ferramentas iniciais para pensar na atividade de forma organizada. Você pensa num evento que você tem uma maior esmagadora do estado do Paraná está aqui conosco. E ela é responsável na área da atuação dela, não é o caso do evento, ela tem mais de 100 hectares de acerola para a indústria. Ela tem uma área enorme de produção de maracujá, tanto que ela faz um polo de maracujá em Prudentópolis, praticamente produção para eles. Então você pega um morango, tem uma área enorme, goiaba, eles absorvem isso. Então essa empresa que está conosco, é uma parceira do evento, a Popa Norte, que permite fazer negócios com eles. Por exemplo, permite um grupo organizado, uma cooperativa organizada, você ter, de repente, um cliente desse porte, né? Cianorte, por exemplo, a cooperativa de Cianorte vem fazendo um trabalho junto com essa empresa para fomento de mais de 70 produtores de maracujá, porque formando um novo polo de maracujá em Cianorte. E você tem, por exemplo, a produção de morango para a agroindústria. Então você vai ver durante o evento o produtor quanto ganha dinheiro na agroindústria. Isso é aberto aí. E nós vamos ver produtores aqui que estão mostrando quanto ganha dinheiro para a mesa, e com todos os detalhes de custo. Então nós estamos conseguindo trazer pessoas que a gente considera amigo hoje, sabe, Kleber? São pessoas que a gente vem dentro desse caminhada que a gente faz no estado, que a gente vem trabalhando a longa data, a gente construiu essa rede de amizade que a gente consegue, quando a gente precisa, a gente pede socorro e eles nos atendem, né? Tá certo, o Eduardo, que é o coordenador de fruticultura aqui do Paraná. Antes de entrar em algumas perguntas aqui, o Eduardo, o Paraná, por muitos anos, foi considerado o celeiro do Brasil
na produção de grãos. Sim. Como que a gente pode abordar o Paraná da fruticultura? Você tem uma ideia, do ponto de vista edafoclimático, que seria a questão de solo, clima, não tenho dúvida que nós temos um dos melhores ambientes para produzir fruta de vários tipos, de maçã, mirtilo, frutas tropicais. Nós estamos com um projeto em avançando de mamão, de excelente qualidade, com alta rentabilidade. Você tem um projeto de mamão, uma área de 1 alqueire de mamão equivale a 38 alqueires de soja. Um alqueire de soja, um alqueire de acerola que vale 15 alqueires ali. Então nós temos vários projetos que dá para você colocar no estado com rentabilidade altíssimas, né? E nós temos produtores de pitaia, por exemplo, faturando 2.400.000 em 3 alqueires de terra, menos de 3 alqueires. Então, quando você pensa em fruticultura no estado do Paraná, nós temos qualidade que não perdemos para nenhum estado do Brasil. Nós temos hoje estrutura de exportação, inclusive a Polpa Norte hoje já vem fazendo alguns testes para exportação para Portugal. E nós temos mais de 100 toneladas de goiaba mandado para a Europa e Estados Unidos saindo de Carlópolis. Então, o estado, nós estamos tentando montar uma cadeia produtiva que tenha alta capacidade de competitividade. Nós temos avocato hoje, o abacate Hass, que é o nome correto, né, do abacate. Esse abacate hoje está indo via Bauru, Jaguaci, para a Europa. Então, o dono, segunda carga que chega lá, foi ver a qualidade do abacate paranaense. Então, nós temos várias frutas com alto potencial de competitividade e temos produtores de um nível muito alto no Paraná. O produtor paranaense ele está mudando, o pessoal muitas vezes não percebe. Eles estão ficando mais empresários, estão buscando mais informação, estão correndo atrás das informações. Os nossos eventos na fruticultura é espetacular. Temos mais de 570 na Lapa, temos 250 de campo de banana, nós temos mais de 200 no campo de viticultura. Então a gente percebe que está mudando o cenário da fruta paranaense e o mercado está aberto. Tá certo então, Eduardo. E com relação ao morango, falar um pouquinho do evento aqui. No Paraná são mais de 1.700 produtores, um valor de produção bruta... 340, 350 milhões de reais. Milhões de reais. 35 toneladas média por hectare, né? 1.020 hectares atualizado, o último dado do Paulo. Então nós temos uma pequena indústria. De um porte com um significado social enorme. Se você pensar 1.700 pessoas, nós estamos falando mais de 3.500 pessoas, né, no entorno da produção, pensando 2 pessoas por casa, né? Então, você tem uma importância social ineparável, você tem uma qualidade de vida do produtor de fruta, ele, dentro dos padrões brasileiros, é muito superior. Então ele consegue ter um carro, uma casa, os móveis, ele consegue ter o dinheiro para educar filhos, que é importante, formar filhos na faculdade. Então ele é um produtor diferenciado, uma condição de vida boa. Então é uma cultura que pode ser, para muitos agricultores, uma opção de renda, sim. Quando o Paulo fala dessa maneira, a gente percebe que ele é um entusiasta da agricultura, pensa muito no lado social das famílias, e ele está em constante busca também por conhecimento, por novas tecnologias, inclusive em outros estados, né, Paulo? Não, Eduardo. Ô, Eduardo. Aí o Paulo foi o nosso Paulo Andrade, né? É que veio um monte de gente. O Paulo Andrade que vieram eu citei. 5 Paulos aqui. E eu citei o Paulo Andrade na última, que é um parceiro nosso, que é da SEAB, que está junto com a gente também nas discussões de fruta no estado. A gente chama sempre ele, né? Um dos palestrantes sempre. Mas eu estou rodando, eu conheço uma parte da região sul, não toda. Conheço São Paulo muito bem. Um pouco de Minas e alguns lugares eu conheço ou por literatura ou não, às vezes nem por literatura, muitas vezes. E a gente está conversa com gente do Brasil inteiro, né? A gente tem uma rede de contato que vai desde o pessoal da Embrapa, o pessoal da APTA, o pessoal da EPAGRE e aí muitas universidades que a gente tem acesso, né? Inclusive o pessoal da Bahia, né? O que a gente percebe que tem muita gente de olho no Paraná quando a gente fala em tecnologia, em termos de produção. E nós aqui temos um estado que ele é muito, tem particularidades muito do próprio estado, né? Que é essa diversidade de pessoas. Então você vai no centro do estado, você encontra ucranianos, você vem aqui próximo de nós, colônia japonesa, você encontra os italianos. E isso permite você ter uma cultura ampla e isso permite você desenvolver vários tipos de culturas. Porque um gosta da uva, o outro gosta de kiwi, o outro gosta de morango, né? Que é o que nós temos os nossos polos, Pinhalão, Japira, né? Aqui nós temos morango próximo, o Cianorte é uma região que ninguém olhava, nós estamos mostrando. Rondon, por exemplo, tem 1,5 milhão de pés de morango, que passa para a Polpa Norte essa produção. Mas é talvez um dos lugares que mais concentra morango, né?
Falando em morango agora, como que o produtor ele pode planejar o trabalho dele? A primeira coisa é ele pensar no mercado, sempre no mercado. Para quem ele vai vender, né? Então, se ele for para a mesa, ele tem um pensamento, variedades, a forma que ele vai organizar, quem são os possíveis clientes dele, qual é o custo que ele pode negociar a mercadoria. Porque você percebe gente vendendo a R$ 12 e a R$ 40. Para quem eu estou vendendo? Na feira, ou vou vendendo no atacado, às vezes compra R$ 20. Um preço médio de Ceasa é R$ 8. Se você tirar 30%, que é normalmente a comissão que eles tiram, vai dar R$ 2,40, então você vai entrar em torno de R$ 6, R$ 5,40. Hoje a indústria está pagando R$ 4,30, então não tem embalagem, não tem valor. Então você tem que pensar que mercado que você vai colocar e que material. Hoje já temos cooperativas que atuam nesse setor, organizadas. Nós reduzimos a venda para a indústria em 20% de calote, porque às vezes quando ainda temos essa questão do calote. Redes de supermercados são redes mais complicadas de entrar, apesar de todo mundo quer entrar lá, mas é uma briga muito grande, às vezes tem joia para pagar, tem valores para pagar, às vezes a gente não consegue competir. Às vezes vem morango de Minas, ou vem às vezes coisa de Santa Catarina, e nós estamos do lado e perde a produção. Então você tem que ter uma estratégia comercial. Muitas vezes pode ser entrega para a indústria ou feira livre. Aí tem que ver, esse também tem cidades como o Rio Bonito do Iguaçu, o produtor já investiu R$ 100 mil, ele faz a venda local. E o que é legal, essa venda local só é permitida, Kleber, porque ela tem, tem várias lojas que fazem confecção de roupas. As pessoas têm renda, as pessoas têm emprego, e aquele morango fica lá, não sai de lá. Então ela consegue vender por um bom preço, consegue colocar dentro do mercado local, então ela consegue ter um posicionamento de mercado que é dela, e todo mundo conhece o morango dela. E quando ela chega na safra, vende. Então tem várias cidades que o morango ele é espalhado justamente por isso. É uma fruta atrativa, as pessoas gostam de consumir, aí chega nessa época o pessoal procura fazer bombom de morango, fazer outras coisas. Então a pessoa tem que enxergar isso, né? Você pegar um morango de bombom vendido aqui em Maringá, R$ 9, um morango. Então você pega uma caixinha orgânico, com 250 gramas, você paga R$ 10. Quantos morangos só faz ali? Então você pode fazer renda. No caso também, o Paraná é referência quando a gente fala em cooperativismo. Existem as cooperativas também que podem ser formadas? Sim, nós já fizemos um evento muito grande na fruticultura, que é o Encontro Paranaense de Fruticultura. Fizemos inclusive aqui na Uningá em 2022, e nós destacamos a importância das cooperativas durante esse evento. Nós temos cooperativas hoje, de citros, por exemplo, que faz exportação, trabalha no mercado justo, que é o For Trade. Nós temos cooperativas de polpa, que é o caso de Corumbateia, Polpa Norte. Nós temos várias cooperativas de acerola, que faz exportação. Nós temos Carlópolis, que faz goiaba, exportação. Nós temos vários tipos de cooperativas, pequenas, porém estruturadas. Nova América da Colina, que é uma referência em produção de mesa. Mas o produtor, a primeira coisa que tem que pensar é se organizar. Como é que você se organiza, cara? É bem simples. Você conversa com seu irmão? Não. Então você já está com dificuldade de se organizar dentro da casa. Se você conversa com seu irmão, já é o primeiro passo. Você conversa com seu irmão, com seu pai, com o vizinho, com o amigo, com o do lado. Se você juntou aí 5, você já é mais sozinho. E quando você junta 5, a carga é boa, porque você junta uns 50 quilos, o outro junta mais um pouco, daqui a pouco você tem 500 quilos para vender para o mercado. E muitas vezes você pode negociar a produção em conjunto. Qual que é o detalhe? O padrão de qualidade tem que ser igual. Então você não pode vender um produto azedo e outro doce, senão ninguém quer você. Então a qualidade tem que ser conversada, os vizinhos têm que se conversar, o período de carência tem que ser combinado, e às vezes um ajuda o outro na entrega do mercado. Então a primeira coisa que o agricultor tem que fazer é ele conversar com os vizinhos, planejar o mercado e como é que ele poderia somar esforços. Todo o nosso evento é soma de esforços. Tá certo, Eduardo. Com relação à fruticultura aqui no Paraná, quais são as frutas mais consumidas e o morango aparece em que posição? Cara, ainda pela nossa renda, Kleber, é um dado antigo isso, mas ainda é verdadeiro. As frutas mais consumidas ainda é laranja, e aí se você puder, a gente pode comentar até uma coisa a mais. E Claro. banana, são as duas frutas assim bem mais consumidas. Algumas outras frutas, o consumo já é menor. Por exemplo, o abacate saiu de 300 gramas para 1 quilo. O morango é uma fruta de momento, que é aquela que chega na safra, mas infelizmente a renda está muito relacionada. Então, quanto menos o trabalhador tem dinheiro no bolso, ele consome menos fruta. Inclusive, o grande problema que nós temos de farmácias hoje, e doença, é que não come frutas e verduras.
Quando você tem um poder aquisitivo um pouco melhor, essa pessoa consegue consumir frutas. Então, o grande problema nosso ainda no Brasil ainda é renda. Então, nós temos um grande mercado consumidor, mas se qualquer melhoria de renda, a fruticultura responde, porque vai comprar mais fruta. E eu queria colocar para você do HLB, que é da laranja. Nós estamos com um problema muito sério próximo da gente aqui em Paranavaí, que é uma doença que é transmitida por um inseto chamado psilídeo, e ela entope as veias da planta e mata a planta. Só que demora às vezes 8 meses para aparecer o sintoma. Essa doença pegou nos Estados Unidos, na Flórida, 250 milhões de caixa e veio para 17. Acabou com a indústria Eu ali. estive Sim. lá na Flórida e eu pude ver isso aí. De Miami a Orlando, eu fiz esse trajeto de carro. Legal. E o que eu vi de pomares É dizimados isso mesmo. foi uma coisa impressionante. E nós estamos correndo esse risco na região, que é a principal laranja do estado, nós correndo o risco de ver laranja no museu. Quer dizer, você ter uma foto de laranja, porque é uma doença que pode acabar com a laranja. Então, é um controle que exige agora a associação das pessoas, a organização das pessoas e a sensibilidade das pessoas. Então, quem tem uma laranja em casa hoje, precisa trocar com outra fruta. Muitas vezes você tem que arrancar a fruta de casa, não fazer aquele plantio caseiro, porque não há nenhum tipo de controle da praga e, infelizmente, 80% dos psilídeos que estão coletados estão todos doentes. Então, eles vão picar, que demora 1 hora, e vão contaminar o pomar. E depois eles vêm povoando. Então, nós temos com esse grande risco sanitário. Falando aqui do simpósio, você viu o que deu a polêmica do nematóide, que veio uma coisa do Chile, os problemas que tem e os trabalhos que eles fizeram para resolver o problema do nematóide lá, para ter uma doença sanitária. Então, essa parte sanitária é muito grave na fruticultura, porque você pode perder tudo que você tem. Então, é por isso que a gente, na extensão e na pesquisa, a gente trabalha muito atento à parte sanitária. Muitas vezes o produtor não se atenta, e nós sempre estamos ligados nisso. Tá certo, Eduardo. Falando em citricultura, voltando a falar, Sim. em breve, no mês de agosto, vai ter um importante simpósio lá. Perfeito. De 1 a 3 de agosto, na cidade de Paranavaí, inclusive com essa equipe que nós estamos fazendo esse evento, está organizado, somamos esse esforço ao Sindicato Patronal de Paranavaí, o Grupo Pratinha está vindo com nós, a Cocamar está vindo com nós, várias cooperativas que temos lá na região. Então, a gente sempre trabalha somando esforços, né? Porque se você não fizer isso, Kleber, você não consegue avançar na fruticultura. A fruticultura no Paraná é feita por pequenas propriedades. Então a gente tem que somar o esforço de uma forma coletiva. Pode ser via associação, ou formal ou informal, ou através de cooperativa ou de empresas que agregam essas pessoas para a gente ter competitividade a nível de mercado nacional e internacional. Tá? Se nós fizermos isso, nós vamos ter futuro na fruta. Senão, a gente corre o risco também de desaparecer com as frutas. Então, a gente tem alguns perigos reais, que são as derivas de agrotóxicos, e isso nós temos que estar sempre organizados, sempre atentos. Não pode marcar bobeira, a gente tem leis que nos protegem, e nós temos que ter sempre antenado o que o mercado exige. Tá certo, então, falamos com o coordenador de fruticultura aqui do estado do Paraná, o Eduardo Augustinho. Deixo mais um espaço para suas considerações finais. Obrigado aí, Kleber. A gente sempre conta com a presença sua, com essas entrevistas, mas o recado final eu coloco para você o seguinte: eu tenho certeza que a fruta mais doce do Brasil é a nossa. Primeiro, a qualidade produzida mais próximo do mercado, é uma fruta que o próprio consumidor tem que valorizar, a fruta paranaense. Existe a rastreabilidade e existe a fruta do Paraná. Quando você pega a fruta do Paraná, você gera emprego aqui no Paraná. E nós vamos ter o mamão mais doce, é o nosso. Nós vamos ter o morango mais nosso, é o nosso. Então, por quê? Porque é produzido próximo das regiões produtoras, vai com menor quantidade de resíduo. Nós trabalhamos no estado para redução da carga de agrotóxico. E o produtor que está nos ouvindo, procura assistência técnica do IDR e dos parceiros para ter um produto de qualidade. Esse é o nosso caminho. Falou quem entende de fruticultura aqui no estado do Paraná. Obrigado mais uma vez, Eduardo. Obrigado. Tamo junto. Essa e as outras entrevistas que a gente produziu durante o simpósio Cultivo de Morangos, você pode acompanhar no canal do IDR Paraná, também aqui da instituição, o Centro Universitário Ingá, aqui é o Ningá, e também no nosso canal do Agro.